Olá meninas, então vamos começar agora a corrigir nosso exercício de fixação, tá bom? Para vocês aí já irem estudando para nosso próximo sábado aí, para fazer a nossa atividade avaliativa valendo 5 pontinhos, tá bom? Então nós vamos começar aí pelo número 1, tá? E nós vamos aí definir essas palavrinhas aí que estão abaixo, tá bom? Lembra da nossa primeira aula? Então vamos começar aí por anatomia. Então o que quer dizer anatomia? Então, a anatomia é o estudo da forma e da estrutura do corpo humano, né? Tanto macro quanto microscopicamente. Ou seja, tanto as estruturas aí que a gente consegue ver a olho nu, quanto as estruturas aí que a gente só consegue ver através de aparelhos como aí o microscópio, tá bom? Segundo, é a fisiologia. Então, como eu disse para vocês, físio vem de funcionamento e logia vem de estudo. Então, fisiologia nada mais, nada menos é do que o estudo do funcionamento aí do corpo humano, né? Do nosso organismo, tá bom? Próxima aí palavrinha, citologia. Então, cito vem de célula e logia vem de estudo. Então, é o estudo da célula, ou seja, o estudo aí da estrutura e das funções da célula. Quarto conceito aí, histologia. Então, isto vem de tecido e logia vem de estudo. Então, é o estudo dos tecidos, ou seja, o estudo aí da estrutura e também das funções dos tecidos, tá bom? 5, embriologia. Então, embriologia vem de quê? Vem do estudo, né, do desenvolvimento do corpo humano a partir aí da fecundação do ovo, ou seja, da fecundação do óvulo, né, pelo espermatozoide. 6, nós vamos aí então para o plano mediano. Então, o plano mediano, o que é o plano mediano? O plano mediano, ele divide aí o corpo humano em lado direito e lado esquerdo em duas partes iguais, tá? 7, plano transversal. Então, o plano transversal é o plano que divide o corpo humano entre parte superior e parte inferior. Plano frontal. Então, o plano frontal é o plano que divide o corpo humano aí em anterior e posterior, ou, né, parte ventral e parte dorsal. Tá bom? Agora nós vamos aí, ó, para a nossa perguntinha 2, tá? Nossa questão 2, na verdade. E a nossa questão 2, eu começo perguntando aí quais as estruturas formam as células, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês sobre estruturas celulares? Então, eu vou falar aí da membrana celular, depois eu vou falar do núcleo da célula, depois eu falo dos lisossomos, dos ribossomos, do retículo endoplasmático liso, do retículo endoplasmático rugoso, do complexo de Golgi, das mitocôndrias. Eu acho que eu já falei tudo, né? Acho que sim, tá? Depois vocês conferem aí, mas eu acho que eu falei tudo já para vocês, tá? Nossa próxima pergunta aí é a pergunta 2, e ela pergunta o seguinte: com relação às organelas, qual é a função do retículo endoplasmático? Aí, gente, eu não coloquei se era rugoso ou liso, mas eu queria colocar rugoso, tá? Desculpa, porque eu não escrevi. Mas qual a função do retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Então, o retículo endoplasmático rugoso, como eu já disse para vocês, ele é um conjunto aí de bolsas e tubos, né? Que tem aqueles ribossomos, que são aquelas organelas responsáveis pela síntese proteica, né? Pela produção de proteínas. E ele também é responsável pela síntese de proteínas, assim como os ribossomos. Só que as proteínas que eles produzem, né, vão ser lançadas aí para fora das células através aí do complexo de Golgi. Lembra disso? Então, o retículo endoplasmático rugoso tem aí como sua principal função a produção de proteínas, mas proteínas que vão ser lançadas aí para fora da célula, tá bom? Próxima aqui é qual é a função do aparelho de Golgi. Então, o aparelho de Golgi, ele tem algumas funções. Ele, na verdade, ele armazena substâncias, ele concentra substâncias e ele também faz secreção das substâncias.
Como ele faz essa secreção de substâncias? Lembra que eu falei que o complexo de Golgi, ele empacota substâncias para mandar para fora da célula, através de vesículas. Então, ele coloca essas substâncias em vesículas e manda essas vesículas aí de encontro com a membrana celular. E aí ela vai se fundir, essas vesículas vão se fundir com a membrana celular e vão ser excretados para fora das células, vão ser secretados, na verdade, para fora da célula. Tá bom? No caso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O complexo, o retículo endoplasmático rugoso vão produzir proteínas que vão ser lançadas para fora da célula. Essas proteínas vão ser lançadas aí para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai concentrar, empacotar aí essas proteínas, né? Colocar essas proteínas dentro de vesículas e vai lançar essas vesículas de encontro aí à membrana celular. E quando essa vesícula chega na membrana celular, ela se funde com a membrana celular e é lançada para fora da célula. Tá bom? Isso daí é um exemplo aí, então, do funcionamento do complexo de Golgi. Outra função, na verdade, do complexo de Golgi é também na produção dos lisossomos. Lembra? Os lisossomos, que são aquelas organelas responsáveis aí pela digestão celular, pela autofagia e também pela autólise da célula, ok? Vamos lá, então. E outra coisa também que eu esqueci de falar do complexo de Golgi é que ele também atua aí na síntese, ou seja, na produção de alguns carboidratos, principalmente de carboidratos aí com estruturas maiores, tá bom? Como, por exemplo, os polissacarídeos, ok? Agora nós vamos para a próxima aí. Qual a função da mitocôndria? Então, eu já falei da mitocôndria. Lembra que eu falei que a mitocôndria, ela é responsável por produzir energia para a célula e que a mitocôndria, ela quebra moléculas para transformar essas moléculas em ATP, né? Em adenosina trifosfato, que é o único combustível que a célula ela utiliza. Então, a mitocôndria aí tem o papel de produção de energia celular, ok? Vamos para a próxima aí. Qual a função dos lisossomos? Então, os lisossomos têm 3 funções, como já disse lá no aparelho de Golgi. Então, ele tem a função de digestão celular, né? Então, quando entra uma partícula alimentar na célula, ele digere aí essa partícula alimentar através de suas enzimas digestivas, né? Que fica aí dentro da sua vesícula. Ele também tem a função de autofagia, que é quando ele mata parte da célula, né? Mata uma organela ou outra, quando essa organela está envelhecida ou quando essa organela está em quantidades muito grandes para a célula. Então, esse é o processo aí de autofagia, quando o lisossomo ele mata uma outra organela, ou seja, ele mata parte da célula. Ele também tem uma terceira função, que é a função da autólise. Então, a autólise é também conhecida aí como suicídio celular, tá? É quando aí os lisossomos eles se rompem, essas suas enzimas digestivas, elas saem aí de dentro dessas vesículas e consomem toda a célula, né? Elas implodem a célula. Então, a célula ela é morta quando ela está enfraquecida, quando ela está envelhecida. A célula ela entra aí no suicídio celular através, né, do rompimento das paredes dos lisossomos, ok? E aí esse processo é conhecido como autólise, terceira função aí dos lisossomos, ok? E aí nós temos aí a letra G, que é qual a função dos centríolos. Lembra que eu falei que cada célula possui um par de centríolo? Então, quando a célula vai se dividir, esse par de centríolo ele se duplica. Então, ficam, na verdade, 2 pares de centríolos. E cada centríolo vai para um polo da célula. E esses pares de centríolos, eles fabricam, né, microtúbulos, né, que assim, em conjunto eles passam a ser chamados de fuso mitótico. E esse fuso mitótico, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar o material genético da célula, né? Ou seja, os cromossomos, para que esses cromossomos eles fiquem aí nessas 2 partes da célula, para que na divisão celular fiquem aí cromossomos tanto numa célula quanto na outra célula. Então, se não houver aí esse fuso mitótico, esse movimento aí do material genético da célula, não há divisão celular. Então, por isso, o principal papel aí dos centríolos é na participação da divisão celular. Tá bom? Aí agora eu vou pro próximo videozinho pra gente responder aí a nossa pergunta 3, tá bom?